Estamos vivendo um tempo de reflexão e de entrega a Deus. O mundo parou, nós paramos e ficamos em silêncio. E veio a nós essa grande questão. Vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar no que nós temos. O que fazemos com aquilo que nós temos? Como administrar os nossos bens, a nossa vida? E o que é que o Senhor, de fato, estaria esperando de nós nesse momento e para a nossa vida e para o nosso futuro? O tema que é bom refletirmos é a entrega ou a consagração. Aprendemos nesses dias que é muito importante a gente poder entregar todas as coisas e parar e refletir sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos. A pergunta é: o que é que nós pensamos levar desse mundo? E como vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor? No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 27 a 30, nós vemos uma narrativa muito interessante a respeito do assunto entrega e consagração. O apóstolo Pedro, ele diz, nesse um dos textos que nós vamos ler, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E aí, Jesus responde: eu afirmo a vocês que isso é verdade, que quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quando nós lemos o Salmo 18, versículos 1 e 2, são palavras de uma canção que Davi, servo de Deus, cantou ao Deus, o Senhor, no dia em que Deus o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ele disse: ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha
em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com ele eu estou seguro. Será que a descoberta que os discípulos fizeram junto àquela caixa de ofertas, naquela igreja, aonde viram aquela senhora dar a sua última moeda, será que lhes trouxe algum ensinamento? Ou alguma transformação para as suas vidas? Jesus tentou explicar-lhes que para ele não contava o tamanho da oferta ou o seu valor, mas muito mais a disposição de coração na qual era feita aquela oferta. Pedro havia compreendido o que importava para Jesus. Será que nós entendemos o que de fato importa para Jesus? Aquela mulher deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Outra pergunta se levanta quanto ao jovem rico, o qual se afastou com tristeza ao ouvir a resposta de Jesus à sua pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: se desfaça de tudo o que você tem, que é para você. Dê aos pobres. Então, venha me seguir. Vamos ver o texto de Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Aí Jesus já respondeu: bom, só existe um. Esse é o Pai Celestial. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Ele perguntou. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame aos outros como você ama a você mesmo. Aí ele respondeu: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois, vem e me siga. Quando o moço ouviu isso, ele foi embora muito triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Ele tinha muitos bens. Essa resposta pareceu-lhe muito dura, o preço muito alto e um caminho muito estreito. Pedro expressou aquilo que ele
e também os outros discípulos estavam pensando: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus não censurou seus discípulos. Ele deu-lhes uma maravilhosa promessa. Todo aquele que tiver deixado casa receberá muito mais vezes, muito mais, e herdará a vida eterna. Muitos seguidores que entregam suas vidas ao Senhor Jesus sem restrições podem testemunhar como ele cumpriu essa promessa. Eu mesmo posso testemunhar isso, o quanto Deus tem sido fiel em relação à minha renúncia e à minha entrega. Certa vez, um conselheiro que conhece os sentimentos do coração do homem disse: toma cuidado para não limitar a tua entrega a Deus baseando-se nos teus conhecimentos. Muitos conhecem a entrega na teoria, não vivenciam a prática disso. E em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2 está escrito: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês ofereçam a vossa vida, se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. A mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, é perfeito, e aquilo que é agradável a Ele. Amados, Jesus merece que entreguemos nosso tudo, a nossa vida totalmente a Ele. Um servo de Deus renomado, Havergal, costumava orar da seguinte forma: toma a minha vida, Jesus. A ti me entrego mais e mais. Toma-me em teus braços e que eu seja eternamente, completamente, somente teu. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, eu leio: povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a vossa alma. Ou então no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, diz: meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. No livro de Filipenses, o apóstolo São Paulo diz: no passado,
todas estas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, que é conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência da lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 24, nós lemos: mas eu não dou a minha vida própria. Não dou valor nenhum à minha vida própria. O importante é que eu complete a minha missão e termine o meu trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão, qual é? E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Consagração, entrega. Que valor isso tem para a sua vida? Você é de fato uma pessoa entregue, consagrada, e os seus bens, tudo que você tem é consagrado realmente ao Senhor? Ou você não está vivenciando essa consagração da qual você ouve falar e muitas vezes fala? Agora, uma segunda coisa que eu quero apresentar para vocês aqui, é essa. A nossa consagração e confiança no Senhor, ela é regada por surpresas. No Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 1 a 27, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para os consolarem por causa da morte do irmão Lázaro. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então continuou: mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, respondeu Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Amados irmãos, muitas vezes nós religiosamente, doutrinadamente, sabemos o que o Senhor é capaz de fazer, mas não vivenciamos essa realidade de que Jesus é presente e é capaz de fazer grandes coisas diante dos nossos olhos. Vejam, Jesus então afirmou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ele perguntou para ela. Sim, Senhor, ela disse. Sim, Senhor. Creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, lá em particular, o mestre chegou e o mestre está chamando você. Essa palavra me toca muito. O mestre chegou e o mestre quer falar com você. A minha pergunta é, será que Jesus consegue falar com você? A sua vida realmente é entregue, consagrada, a ponto de ter um ouvido espiritual. Para aquilo como você lê no Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos, de fato, a disposição em nosso coração para ouvir Jesus falar? Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ainda ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo quando o ouviu, caiu aos pés dele e disse, preste atenção, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando. Então ficou muito comovido e aflito. E perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? E ela disse, venha ver, Senhor. E aqui nós temos o verso mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou os cegos. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Ele foi ao túmulo, que era uma gruta com pedra colocada na entrada, e deu uma ordem, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois já fazem 4 dias que ele foi sepultado. Tirem a pedra. Para nós podermos ver a glória de Deus, para podermos experimentar
o poder de Deus, é necessário que a pedra seja removida. Talvez a maior pedra desse túmulo, nosso coração, seja a nossa falta de consagração. Nós não cremos. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele é capaz de fazer as coisas. Mas conservamos a pedra aqui em nosso coração e impedimos que a obra de Deus seja feita através da nossa fé. Ele respondeu para essas mulheres: eu não lhes disse que se vocês crerem, vocês verão a revelação do poder glorioso de Deus? Então eles removeram a pedra. Foi necessário Jesus argumentar para que eles tomassem a iniciativa de se vencerem e tirar a pedra que estava impedindo a grande obra de Deus. Tira do seu coração a pedra da incredulidade. Tira do seu coração a pedra que te afasta de ver a glória de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. O milagre aconteceu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas vezes, talvez até aqui a pedra sai, mas continuamos amarrados aos panos podres e velhos da nossa velha vida. E não podemos experimentar o poder de Deus, porque os panos velhos da nossa vida não nos deixam caminhar em vitória no poder do Senhor. E aí fecha o texto e diz assim: muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Meus amados, no livro de Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. E não fiquem satisfeitos com aquilo que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal alguém poderia me fazer? O que os discípulos esperavam quando receberam a notícia? Disseram: Senhor, ele está enfermo. Enfermo aquele que você ama, Senhor. Os discípulos estavam diante de uma dificuldade. Para eles, deve ter sido incompreensível que Jesus tivesse permanecido ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Será que aquela notícia que Jesus recebeu não o comoveu?
Se ele realmente amava Lázaro, por que não se apressava em ir vê-lo? Ainda que ninguém tivesse lhe trazido mais notícias, Jesus sabia como Lázaro estava. Pode ter certeza disso. Quando finalmente se pôs a caminho de Betânia com os seus discípulos, disse-lhes: Lázaro morreu. Mas aí ele acrescentou uma dolorosa notícia. E por vossa causa me alegro que lá eu não estivesse, para que possais crer. No que os discípulos deveriam crer? E pelo que Jesus se alegrava? Os discípulos deveriam adquirir não somente uma crença, mas uma convicção ainda mais profunda da sua fé. Suas tristezas seriam transformadas em alegrias, e assim tornariam-se testemunhas do poder vitorioso do seu Senhor. Quando nós lemos 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos assim: Alegrem-se, pois, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, Deus diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quando Maria e Marta ouviram que Jesus havia chegado, Marta foi ao seu encontro com uma sutil acusação. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. Será que Jesus realmente se atrasou? Não. Ele nunca se atrasa. Pois se ele tivesse chegado no momento em que todos pensavam ser o momento certo, ninguém teria experimentado que Jesus é mais forte até do que a morte. Isso vale também para os teus dias, para os meus dias, para os nossos dias. Nas nossas situações difíceis, que não compreendemos, nós podemos exercitar a nossa fé e ser fortalecidos a confiar nele em qualquer situação. Em qualquer situação, podemos confiar no nosso Senhor. Jesus, a quem foi dado o poder no céu e na terra, meus amados, Jesus nunca chegará atrasado. Ele disse:
Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Coloca isso no seu coraçãozinho. Se creres, verás a glória de Deus. O seu poder é ilimitado. Está relacionado com o seu amor imenso que Ele tem por nós. Amado irmão, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Em Mateus 21, 22, você lê assim: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. No Salmo 66, versículo 10 a 12, diz assim: ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas em nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pelas águas. Mas agora nos trouxeste a um lugar seguro. No Salmo 68, 20 e 22 diz assim: o Senhor Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos meus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados, ele destruirá suas cabeças. Amados, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outras pessoas enfrentam. As lutas que você tem que enfrentar, sempre o homem enfrentou. Mas Deus cumpre a sua promessa, acredite em mim. Deus cumpre a sua promessa. E não deixará que vocês sofram tentações e provações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vem, Deus vai te dar forças e você vai poder suportá-la. E assim, vocês poderão sair dessas lutas. Lembre-se, meu amado irmão, ao encerrar essas minhas palavras, quero deixar: o Senhor nunca falha nas suas promessas. E também, o Senhor nunca se atrasa. E o Senhor sabe o que está acontecendo. Mesmo que para nós pareça tudo perdido, acredite, na hora certa, o Senhor virá e te levantará, te dará a mão, te socorrerá e fará com que a glória de Deus caia sobre a sua vida. E você vai louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Deus te abençoe.